Paz do Senhor Jesus para você que está na sua casa, para você que está no Facebook, para você que está nos acompanhando pelo Instagram. Seja muito bem-vindo ao nosso culto. Em meio a essa pandemia, essa é a forma e a ferramenta que nós temos usado para cultuar ao Senhor, para passar um tempo, mesmo que seja virtualmente, em comunhão. E quero agradecer a você pela sua presença aqui conosco. Daqui a pouquinho a gente vai ter um bate-papo muito bacana. A gente divulgou durante a semana com o pastor Ildemar, a diaconisa Kátia, falando sobre o fim dos tempos. Como se preparar, como o cristão deve se preparar para o fim dos tempos. Nós vamos iniciar o nosso culto. Eu quero pedir para você, convide aí o seu pai, convide a sua mãe, convide seus irmãos, para que a gente possa estar junto aqui cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. Desliga aí as notificações do WhatsApp, se conecte mesmo com esse culto. Esse é o nosso momento, essa é a hora da gente estar adorando a Deus junto. Por isso eu te convido aí na sua casa a adorar a Jesus junto conosco, através dessa live. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus nós oramos e mais uma vez agradecemos ao Senhor. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E Deus, nós amamos o seu nome. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui adorando ao Senhor, ainda que seja através das redes sociais, junto com os nossos irmãos. Muito obrigado. Deus, o Senhor tem sido tão bom conosco. Peço que a presença do Teu Espírito Santo invada cada casa, invada cada lar, invada, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, que o Senhor possa trazer a Tua palavra sobre o nosso coração. Prepara, Senhor, os nossos corações como uma terra boa, para que a Tua palavra possa germinar e frutificar em nosso coração. Nós Te louvamos, em nome de Jesus, amém. Para você que está no Facebook, eu quero pedir a sua ajuda para que você compartilhe, para que mais pessoas possam estar junto conosco. Manda aí para os seus grupos, somente agora no WhatsApp, para você que está no Instagram também, tem a setinha aí, manda para os seus amigos, convida todo mundo, para que a gente possa estar junto aqui nesse culto. Vamos adorar o Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Ai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Ai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero
mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Senhor Jesus, nesse momento, sabe, nós abrimos mão da nossa correria, abrimos mão dos nossos afazeres, simplesmente para nos dobrarmos aos teus pés. Nós reconhecemos que o Senhor entrou na casa nesse momento, e por isso nós pegamos o nosso melhor perfume, nós pegamos o que nós temos de mais precioso, nos prostramos aos teus pés. Nesse momento nós lavamos os teus pés com o nosso louvor, com a nossa adoração. Damos a ti o nosso melhor, o nosso perfume, a nossa adoração. Jesus, sinta-se à vontade entre nós. Nós declaramos que a casa é sua, Deus. Nós declaramos que essa casa é habitação sua. Nós damos liberdade para o Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, No lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Leva-nos, Senhor, leva-nos, Senhor. Queremos ver a tua face, queremos ver a tua glória. Enche-nos a paz, venha nos incendiar, Deus. Oh, Senhor. eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano, No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Santo, vem como em Pentecoste vem, e enche-nos de novo.
enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei, adorarei a ti, Jesus, ao Deus da minha vida, o que me amou primeiro, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, Santo, que desce como fogo, Fogo Santo, vem como em Pentecoste vem e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, Santo, que desce como fogo, Fogo Santo, vem como em Pentecoste vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Fogo Santo, vem como em Pentecoste vem e enche. de novo. Você pode fazer essa oração nesse momento, onde você está, Espírito. Espírito, atrai a presença do seu Jesus nesse momento. Vem como em Pentecoste E enche-me de novo. nós insistimos em orar. Vem, Espírito, 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 Espírito Santo, que desce como fogo, Fogo Santo, vem como em Pentecoste vem e enche-me de novo. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Declare isso, tua presença. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é aqui neste lugar. Então adorarei, diga.
então adorarei, então eu louvarei, então eu louvarei, então me renderei, então me renderei totalmente a ti, totalmente a ti, adorarei a ti, então adorarei, então eu louvarei, me renderei a ti, Jesus, então me renderei totalmente a ti. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. tua presença. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Então adorarei, então adorarei, então eu louvarei, me renderei, então me renderei totalmente a ti, adorarei. Adorarei a ti, Então eu louvarei, pra sempre eu louvarei teu nome, então me renderei totalmente a ti. Glória a Deus. Sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que você sentiu a presença de Jesus aí na sua casa. Esse é o nosso culto. Ainda dá tempo de você convidar mais pessoas para estarem conosco aqui. Mais uma vez eu quero agradecer também a sua presença aí, né? Manda aí para os seus amigos, compartilha essa live aí nos seus grupos. Quando a gente começar agora a hora da palavra, eu quero pedir para que você saia um pouquinho do WhatsApp, né? Preste somente atenção na palavra de Deus. O pessoal do louvor vai se retirar agora. Chega o pedestal um pouquinho para o canto. Vitão, isso de Vitão eu consegui chegar. Isso de Janete também. Vou para o meio aqui. Isso. Pessoal, como a gente anunciou, a gente está com um tema hoje, né, que a gente vai estar conversando aqui, falando um pouquinho sobre fim dos tempos. Né? Eu quero convidar meu amigo, pastor Ildemar Júnior, que vai estar participando junto conosco. Pode vir aqui, pastor. E também a diaconisa Kátia, também para participar conosco. Pode pegar aqui, pastor, no pedestal aí o microfone. Se o senhor quiser usar o pedestal, pode usar. Se quiser ficar na mão, vai ficar na mão. Isso. O pessoal já está trazendo água.
Pode passar aqui, ó. Pode colocar um do cantinho, outro no outro. Isso. Quem sabe faz ao vivo, né, Vitão? Pastor Demar, seja muito bem-vindo, né? Obrigado. Já é de casa, Me sinto já assim. é da família. Muito obrigado aí pelo convite do senhor. A gente se sente muito honrado, né, de ter. Eu sempre, não é brincadeira, eu falo de verdade. É um dos meus professores, eu sempre aprendo muito com ele. Hoje eu só vou ficar aqui no meio de campo. Eu chamei Kátia de Rabina da Galileia. Vou chamar o senhor de Rabi da Galileia. Meu Deus do Sou céu. o rabinho da Galileia. São dois crânios aqui, gente. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso, né? Sobre como o cristão deve se preparar, né, para a vinda aí dos fins dos tempos, né? Meio essa pandemia, a igreja, né, meio que se despertou que o fim está próximo, né? A volta de Jesus está próximo. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Kátia, muito obrigado também, tá? Nos receber prazer o nosso estar convite. Prazer mesmo. Vai ser muito bom. Acrescentar, né? Vamos aprender aqui. Eu e Rafael, né, Rafael? Vamos aprender Rapaz, aqui. é muito. Gente, eu Acredita não. falei em off aqui. Eu só vou ficar só falando as perguntas, concordando, anotando. Para você que quer mandar aí uma pergunta, vou estar passando aqui o contato para você agora. A gente pede para que você mande a sua pergunta, a sua dúvida pelo WhatsApp, porque vai ser mais fácil para a gente estar passando, porque no ao vivo muita gente pergunta, às vezes a gente não consegue. O pessoal também está no ao vivo aqui olhando, mas eu peço para que você encaminhe para o WhatsApp. Só um minutinho, o número anota aí, é o número da Glícia, tá? Minha esposa, 981 49 76 16. Vou repetir para o pessoal do Facebook e para o pessoal do Instagram também. 981 49 76 16. A gente vai começar aqui conversando sobre o texto que a gente separou como base. Vou estar lendo aqui para vocês. Você que está com a sua Bíblia aí, você que está com o seu smartphone, abra aí comigo. Mateus capítulo 24, versículo 42 até o versículo 44. É esse, né? Certinho, né? Diz assim, ó. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a hora da noite, se o dono da casa soubesse a hora que o... Peraí, gente, deu uma embaralhada aqui no meu... Deixa eu voltar. Vamos lá, Mateus 24, 42 e 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. É um texto bastante conhecido, né, pastor? Bastante conhecido. Assim, pastor, na verdade, quando o senhor ouve esse texto, quando o senhor lê esse texto, qual é o primeiro sentimento assim, que vem no seu coração? O primeiro sentimento é da necessidade de estar atento, né? No início você fazia essa pergunta, até falando sobre o que a gente vai tratar hoje, que é como o cristão se preparar, né, para o fim do tempo, e a gente precisa estar atento. É a primeira coisa que aparece ao meu coração quando eu leio este versículo base aí que você escolheu. Kátia? Então, é um texto assim muito profundo, né, de muita revelação, e é vigiar mesmo, é estar, como o pastor Demar falou, né, vou estar só pegando a cola, é estar atento, é vigiar, é estar percebendo o tempo e a época, percepção. E muito mais do que percepção, discernimento de espírito. É isso que nós precisamos no tempo do fim,
no tempo do começo, no tempo do meio, em todo tempo. Discernimento de espírito. Agora, sim, a gente lê esse texto, né, e como justamente a gente colocou esse tema, pelas dúvidas de muitos jovens, muitos irmãos na igreja, porque essa pandemia meio que colocou todo mundo para dentro de casa e despertou algo também do nosso coração. Né? Eu conversei com uma pessoa essa semana e ela falou: Rafael, eu escuto sempre, essa pessoa nasceu num lar cristão, desde quando eu nasci eu escuto que Jesus está voltando, e não está voltando. Como assim? O ladrão não está vindo. Né? Assim, uma resposta, né, pastor, para essa pessoa. Ele fala que escuta, mas não está vindo, e essa pandemia meio que ele ficou com muito medo, né, de Jesus retornar e voltar, e de como está a sua vida. Né? O senhor também, né, escuta que Jesus está voltando. E aí? A palavra de Deus, né, usando aí a carta de Pedro, vai dizer que a gente não deve ter a volta de Cristo por tardia. E sim, de fato, se Cristo volta há pelo menos 25 anos atrás, aí estou caguetando o tempo que eu estou na presença de Deus, eu estaria de fora. Então, assim, esse tardar também é uma, vamos dizer assim, uma atitude de graça. Porque nisso que a gente tem como tardia, o Senhor também está alcançando. Deus não deixa de salvar, Deus está sempre salvando. E se não vier hoje, estará salvando amanhã, e se não vier amanhã, vai estar salvando depois. Então, isso assim é a primeira palavra. O segundo ponto que você coloca aí, Rafael, eu acho importante a gente tá colocando também. É muito bom quando a gente ouve, tudo que está acontecendo tem trazido para mim um despertamento, tem ativado aí a minha atenção. Isso é bom. Mas o ideal é que a gente não precisasse disso. A expectativa da vinda de Cristo, ela tem que estar no nosso coração, independente do momento, independente das circunstâncias. É claro que situações como essa nos despertam, mas quando está tudo bem também, a expectativa é que o noivo vem. Então, nesse sentido aí, eu acho que fica uma pontuação importante para a nossa reflexão. Kátia. E outro, pegando esse gancho, né, que essa pessoa ela sempre ouviu, já há muito tempo ouve, e a volta de Jesus, né, nunca chegou, vamos dizer assim. E no mesmo tempo que há um despertar, né, que as pessoas se perguntam: poxa, será que é agora? Será que esse é o tempo? A gente vê que Jesus, uma das indagações dos discípulos, no início desse texto, quando Jesus ele sai do templo, ele estava ensinando, aí os discípulos eles ficam maravilhados com a construção, eles começam, né, a elogiar: olha que construção é essa, o senhor viu? E Jesus começa a falar, né, que a partir daí que começou o assunto, vamos dizer assim, né? Não ficará pedra sobre pedra. E quando eles saem, Jesus chega no Monte das Oliveiras, eles chamam Jesus à parte e perguntam: Senhor, quando vai ser isso? E essa é uma questão que a humanidade desde sempre quis saber. Quando? Quando é o tempo? E se você ler Mateus capítulo 24, você vai ver que Jesus ele não responde quando, mas Jesus ele responde como. Como será? Então a gente tem vivido esse tempo de despertar, tempo que se levantam falsos profetas, tentando revelar, né, quando, e a igreja nunca deteve, ninguém, homem nenhum, nunca deteve essa particularidade do quando. E Jesus falou isso: não compete vocês saberem quando essas coisas vão acontecer. Nem ele mesmo sabia, ele fala: nem os anjos, nem o filho, mas somente o Pai. Então, assim, esse tempo é um tempo que a gente tem que entender isso, atentar para o que Jesus falou, para a palavra do Senhor, que não nos importa quando, mas como. E o como entra dentro desse contexto de estar preparado.
como essas coisas acontecem e como eu estou diante dessas coisas. E assim, nesse gancho do estar preparado, na igreja de hoje, qual a visão que o senhor tem assim como o cristão deve estar, ou o que o cristão deve fazer para estar preparado para a vinda de Cristo? Como a igreja precisa estar? Então, é importante a gente se reportar ao texto. A irmã Kátia nos deu essa possibilidade, esse gancho. Quando a gente abre Mateus capítulo 24, a gente está ali diante de uma indagação dos discípulos. Jesus está diante do templo. Eu não sei se a ideia é impressionar Jesus, mas eles falam, olha a grandiosidade desse templo. Jesus no capítulo 23 vai estar falando, advertindo Jerusalém que matou os profetas, que Jerusalém iria ficar deserta. E a gente pode entender que a ideia dos discípulos aqui mas como é que vai ficar deserta? Olha a grandeza disso aqui, Jesus, tem certeza? E Jesus vai dizer, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Depois que Jesus fala isso, gera algumas questões dentro do coração dos discípulos. Quando que isso vai acontecer? Isso o quê? Quando que isso vai ser derrubado? Segunda pergunta, quais são os sinais que a gente vai ter da sua volta e do final dos tempos? Então isso já é outra pergunta. De fato, Rafael, como se preparar? Eu penso que a resposta está no próprio texto. Jesus começa agora a dar uma sequência de sinais que poderiam agora indicar, que iriam indicar a proximidade dessa volta. É claro que nós estamos diante de um texto que a gente tem que ter muita humildade diante desse texto. É um texto escatológico, com várias correntes de interpretação. Eu entendo que aqui nós temos uma revelação que eu posso chamar que é até uma revelação progressiva. Em que sentido? Existem coisas que Jesus está falando que vai acontecer para os judeus ali, que iriam acontecer. A destruição do templo, no ano 70, pelo general Tito, toda aquela perseguição ali dos judeus, aquela matança toda. Então, eu tenho essa compreensão, mas existem algumas coisas que já jogam com uma escatologia mais futura, vamos dizer assim, se não for uma redundância, uma escatologia mais à frente. E aí eu retomo, Rafael, aquilo que a gente iniciou falando. Como se preparar? Não está alienado. A nossa geração de cristão, não pode ser uma geração alienada diante de todos os sinais que Jesus está colocando. Um ponto interessante que a Kátia colocou é que dentro desse quadro caótico que se desenha, terremoto, de guerra, existe também a primeira preocupação de Jesus os falsos profetas e o falso Cristo, aqueles que se dizem Cristo e não são. E a Bíblia vai dizer que enganariam a muitos. Então, assim, como está preparado? Está atento, está percebido ao que está acontecendo ao nosso redor. É lamentável, quando a gente vê uma geração tão dispersa em relação aos sinais que Deus colocou para a gente estar observando. Então, volto a dizer, quer se preparar? Esteja atento ao seu redor. O que o mundo está dizendo para você? O que a Bíblia está falando para você acerca da volta de Cristo? Assim, Kátia, a gente nunca também, eu particularmente olhando para a nossa geração tem a oportunidade de ter muitas informações ao mesmo tempo. É a internet, é a televisão, muito entretenimento, muita gente falando, muita gente querendo ser voz, e mediante a isso. Muito profeta, E assim, até a questão das lives mesmo, Tem muita gente falando, tem muita gente querendo ser voz, e tem hora que a gente não é para ser a voz, é a hora da gente escutar. Então, assim, são muitas informações que a gente também tem recebido. E o que a gente tem que fazer é voltar para a palavra. Eu acho que esse é um tempo, há um tempo atrás lá em casa a gente sempre conversava sobre isso. A igreja ela deixou de falar da volta de Cristo, da realidade da volta de Cristo, Então tem uma geração aí
que quase não ouviu falar isso, né? Eu acho que porque na geração anterior falou-se muito e não aconteceu. Cristo não veio. Então a próxima geração não se falou nada. Foi o extremo, né, que aconteceu. E o que a igreja pregava? O que a igreja ensinava? Ensinava a prosperidade, ensinava, né, você buscar um Deus pelo seu favor. E agora a gente está aí parado em casa, e isso tudo acontecendo no mundo, e é um sinal. E eu queria dizer assim, existe uma diferença da gente falar que é um sinal e que é o sinal. Então nós não podemos dizer que o coronavírus é o sinal, porque isso é entrar dentro daquilo que Jesus falou e alertou. Olha, não deixeis ninguém enganar vocês, porque tem coisas que, como o pastor Eudemar falou, que ainda vão acontecer. E Jesus só falou assim virá o fim quando? Quando Jesus termina isso? Quando todas as nações, toda a terra ouvir falar, né, for cumprida, né, o chamado do Senhor, que é toda a terra, todas as nações da terra ouvirem sobre Jesus, terem uma oportunidade eu vejo assim, terem uma oportunidade de escolha, de poder escolher, eu quero ou não, para que a justiça de Deus, porque existe um juízo, existe o cálice da ira de Deus, que vai ser derramado, mas esse cálice, ele vai ser derramado quando os tempos se completarem, e Jesus termina quando esse tempo vai ser completo? Quando toda a humanidade, quando todos os homens chegarem ao conhecimento, né, da verdade da palavra. Então a gente está nesse tempo, e o que nós como noiva do Cordeiro temos que fazer? A noiva é que pode apressar a vinda do noivo, né? A gente viu os sinais aqui, viu como o pastor falou, muitas coisas já aconteceram, outras ainda estão por acontecer, mas nós temos visto, né, que Jesus falou, olha para a figueira, né, olha os frutos, perceba a estação, olha, quando está na primavera acontece isso. Então a gente precisa perceber essas coisas. Então nós estamos vivendo uma proximidade muito maior do que qualquer outra geração já viveu. Isso é uma realidade, mas nós não podemos ser ousados para dizer assim, é agora. Lucas 21, Lucas, quando ele vai tratar desse tema, ele fala, muitos apareceram dizendo assim, o Cristo está ali e o tempo é este. Cuidado. Então é isso aí que nós temos que ter, esse cuidado e imersão na palavra. Assim, Rafael, só pegando o gancho, que eu acho de uma preciosidade que você falou, Diaconisa Cátia, a importância da gente voltar a falar sobre a volta de Jesus, né? Eu tenho uma referência que eu gosto muito de ouvir, eu acho ponderado as colocações dele, que é o pastor Neil Barreto. E ele fala uma coisa que é muito interessante. A gente precisa, o segredo é fazer da coisa principal a coisa principal, né? E o principal é Jesus. E a gente está vivendo um tempo de muita dificuldade, onde Jesus tem deixado de ser o centro, logo a mensagem da sua vinda tem deixado de ser o centro. E aí, se eu não sou informado, né, da volta, como me preparar para essa volta? Como me preparar para essa volta se eu não sou informado dessa possibilidade? Então tem tanta coisa sendo colocada no lugar do principal que o principal para mim passa a ser secundário. Aí a gente vê uma igreja pobre nesse sentido, no sentido da expectativa, uma igreja que não consegue discernir, usando o que você também colocou, não consegue discernir o que está acontecendo ao nosso redor. Então eu sou muito a favor de voltar a pregar sobre a volta de Jesus. Eu lembro, Rafael, que antes era tão eminente essa questão da pregação da volta de Jesus, que eu tinha medo de Jesus voltar e eu estar brigado com um irmão meu. Aí era ensinado para a gente, faz as pazes logo, pede perdão,
porque se Jesus voltar, você pode ficar. Então você não ficava de mal uma semana, você ficava preocupado, né? Eu lembro de acordar de madrugada assim, não ver o meu irmão que caminhava para o quarto dos meus pais, e eu achar que Jesus tinha voltado. Ficar assustado, né? E ficar assustado porque era presente, né? A mensagem da iminente volta de Jesus vai contribuir para o preparo dessa noiva. Com certeza, eu recebi uma pergunta aqui, que vai até dentro daquilo que a Kátia começou a falar. Ó. A pergunta é: uma das características do fim dos tempos é a pregação a todos os povos. Como acreditar na proximidade do fim dos tempos com mais de 15 mil povos não alcançados? Então, isso aí é uma realidade, mas também não é uma dificuldade nesse tempo que a gente vive, de mídia social, de internet, de situações, né? Muitas ferramentas que contribuem, muitas né? ferramentas. E uma coisa muito interessante, que nos países onde há uma dificuldade do evangelho chegar, eu já ouvi muitos relatos de muçulmanos, né? Eles receberem na sua casa a própria visita do Senhor Jesus, dizendo: eu sou o Cristo. Então muitos se converteram, lugares onde o evangelho não consegue chegar, e a partir dali, daquela pessoa, daquela revelação, daquela visitação que ela teve, aquele ambiente ali, começar aquela pessoa, aquela pregação, porque o evangelho não chegaria. Então a gente, a igreja, ela tem um papel fundamental nisso. O Senhor, Ele sabe o tempo certo, e o tempo certo em que as coisas tiverem tudo no seu devido lugar e pronta, Deus sabe. O papel da igreja é avançar, é falar, é ser a noiva que se apressa para se encontrar com o seu noivo. Então, isso aí eu acho assim, é um desafio para a igreja, mas não é hoje não é uma barreira para que Jesus volte, porque quando a igreja se dispõe a ir, a gente sabe que os milagres acontecem. Pastor? Eu concordo. Penso que para Deus não há nada impossível, isso não tirando a responsabilidade da igreja. Deus pode usar a igreja para isso, a tecnologia que está aí ao nosso alcance, para poder também alcançar essas vidas. Mas aí não quero entrar no mérito da questão, mas existe, só para nível de reflexão. Nessa mesma palavra, qual ele que está aqui em Mateus capítulo 24, existe a expressão, quando for pregado a todos o evangelho do reino. A gente precisa fazer uma distinção entre evangelho do reino e evangelho da graça. Que evangelho é esse que precisa ser pregado a toda criatura? É o evangelho do reino ou o evangelho da graça? Pastor, qual é a diferença? No evangelho da graça, a mensagem é: crê e será salvo. Até tu e tua casa. A mensagem do reino, da graça é essa: crê e será salvo. É a mensagem pregada pelos apóstolos de Jesus. Agora, qual é a mensagem do reino? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sem se aprofundar no assunto, se a gente perceber e colocar cada evangelho no lugar certo, a gente vai entender o porquê dessa questão, e a gente vai perceber que aquilo que a gente espera para hoje, de fato, é bem provável que a gente só consiga ver na iminência do milênio. Isso é uma questão que eu não vou aprofundar, mas é só para fazer pensar um pouquinho, tá bom? Diferença entre evangelho da graça e evangelho do reino. Meu Deus, gente. Eu tô ficando até bem tonto aqui, tá sendo muito bom. Espero que vocês também estejam sendo aí abençoados. Mais uma pergunta aqui, ó. Do Marquinho. Marquinho daqui, que é da nossa igreja. A pergunta é... Isso, Marquinho do Som.
Eu creio que ele esteja falando sobre essa pandemia do coronavírus. A pergunta é, ele escreveu: isso tudo não é o princípio das dores, como a Escritura fala? Como a diaconisa Kátia falou com muita propriedade, a gente não está baseado em só um sinal. Então isso não é o sinal, mas é um dos sinais. Um dos sinais, sim. Eu acredito que seja. E só para pegar esse gancho aqui, quando Jesus falou que seria o princípio das dores, se a gente pegar o que o pastor Ildemar colocou aqui, muitas coisas já aconteceram e outras ainda estão por acontecer. Só que aquilo que já aconteceu, que a gente tem ciência, a invasão de Jerusalém, as guerras que tiveram, terremotos em vários lugares, a gente já viu isso, né, vamos dizer assim, antigamente você ouvia um terremoto aqui, outro ali, hoje você já vê vários lugares. Essa é a diferença, né, da resposta da natureza à palavra que Jesus falou. Então, o que acontece? Nós já vivemos o princípio das dores dentro de Mateus 24 há muito tempo. Não é agora que veio o coronavírus que a gente vai dizer que nós estamos no início, no princípio das dores. A gente já vem com esse trabalho de parto. Ele já começou esse trabalho de parto. E o tempo, né, a gestação, ela aconteceu e nós estamos aqui num trabalho de parto que aconteceu. As contrações, elas estão aí. Então, nós estamos aguardando sim. Agora, 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia como 1000 anos. E a gente não pode entrar no cronos de Deus de acordo com o cronos da terra, né? Há uma diferença muito grande. Agora, o início, o princípio das dores, a gente já vive esse início, esse princípio há muito tempo. Estamos nele, estamos próximos ao trabalho de parto, estamos nas contrações. Há muito tempo, não agora, mas há muito tempo. Mas há um despertar da igreja. É preciso que a igreja desperte para isso. Que a gente pare de perder tempo, né, em coisas que não vão nos levar para o reino. Essa é a grande arrependei-vos. Esse é o evangelho do reino. Arrependimento meu, seu, de cada um. Sabe quando? Todo dia. A igreja precisa entrar nesse arrependei-vos porque vos é chegado o reino. Luan, por favor, olha aí o pessoal da produção, a pergunta do Neném Rosimaire, que eu não estou conseguindo entender, que mandaram para mim aqui. Só para ver qual é a pergunta para mim fazer aqui, para ninguém ficar para trás. Tem mais um texto, né, que a gente separou para a gente estar conversando. Deixa eu ler ele aqui. Timóteo. Isso, 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastes desses também. É tudo para 2020, né? Muito atual, né? Muito atual. A Bíblia, ela é muito atual, né? Ela é atemporal. É verdade. Por isso que eu amo a palavra. Paulo dando esse conselho para Timóteo. O Senhor, dentro desse contexto, dessa verdade e esse conselho que Paulo está dando para Timóteo. Qual é a visão do Senhor e qual é o conselho que o Senhor dá para a igreja
mediante a todos esses nomes que está muito atual para a nossa geração. Rafael, repare que Paulo aconselhando, né, esse jovem líder, que é o Timóteo, ele desenha um quadro, né, quase que preparando esse líder, Timóteo, para uma realidade. Mas o que me chama a atenção, e eu não vou fugir desse conselho de Paulo, o que me chama a atenção dentro disso aí, que ele pinta um quadro e é como que se esse quadro fosse inevitável. Ele diz, nos últimos dias vai ser isso. Não tem jeito. Nos últimos dias nós vamos ver manifestações como essa. Desvio de conduta, desvio de caráter, a inversão de valores, isso vai acontecer. E aí, diante disso que é inevitável, ele vai falar algo que para mim é super interessante. Ele vai dar um conselho de defesa pessoal para o Timóteo. Afaste-se. E às vezes a gente fica lutando muito com aquilo que é inevitável. O joio existe. O joio vai existir, o joio sempre vai ser joio. E às vezes a gente fica em detrimento da nossa própria comunhão com Deus, em detrimento da nossa própria convicção de fé, lutando e querendo mudar uma realidade que não vai mudar. Isso não deve tirar a esperança do nosso coração, mas deve pelo menos colocar o nosso pé no chão. Diga-se de passagem, é um conselho que eu sempre dou. O obreiro, né, o crente, ele precisa ter a mente no céu, mas ele precisa ter o pé no chão. E o pé no chão é entender que tem coisas que desses últimos tempos. Uma coisa interessante que me fez lembrar, Rafael, é quando Romanos, capítulo 12, se não me falha a memória, vai dizer assim, olha, não vos conformeis com esse mundo. Qual o conceito de se conformar? É tomar forma. Ou seja, quando a gente coloca a água dentro desse copo, a água toma forma desse copo aqui. Então a palavra é não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. E a palavra aqui não é transformai-o, não é transformar o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então assim, meu querido, a salvação, ela é individual. Então o meu conselho, afaste-se. Tem que se afastar. Peguei pesado demais. Não, Gente, tá ótimo. Deu um climão aqui na live. Tá ótimo. Tá bom? Então tá. Esse é o evangelho do reino. Sim. Kátia. Então, Jesus, ele lá em Lucas, capítulo 21, quando ele está falando acerca do final dos tempos, lá para o versículo 34, ele coloca o seguinte, ele fala assim, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, pois virá esse dia sobre todos os que estão na terra. Então Jesus já falava isso, né, acerca do tempo do fim. Olha, cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de quê? De libertinagem, de bebedeira, ansiedade dessa vida. Então isso é uma coisa que, além da gente perceber no outro, né, como o pastor Eudemar falou, a gente tem que perceber em nós mesmos. Cuidado para você não sobrecarregar o seu coração. Jesus estava falando com os seus discípulos. E o que é a libertinagem? É aquele que quer ter uma liberdade sem responsabilidade. Isso é libertinagem. Você quer ter uma liberdade sem responsabilidade. Então, Jesus falou, cuidado, não sobrecarregue o coração de vocês dessas coisas. Não sobrecarregue. E Paulo, quando ele vai instruir a Timóteo, ele fala, olha, nos últimos dias os homens, confirmando a palavra que Jesus falou, como é que seria, né? Então nós temos que ter o cuidado para que a gente tenha uma vida santa, uma vida
pura, uma vida irrepreensível. Porque quando a igreja tem uma postura de santidade, as pessoas, a gente prega com a nossa vida. Então eu acho que isso é fundamental. As pessoas, quando veem a sua postura mediante a palavra, uma vida correta, uma vida santa, uma vida irrepreensível, elas vão querer isso, porque a luz de Cristo, né, é como uma luz, a luz acesa lá na roça, né? Quando a luz está acesa, atrai um monte de bichinho para a luz. Eles vão porque eles estão vendo a luz. Então, se nós estamos nos últimos dias, se nós estamos às portas do noivo, se nós estamos sentindo as contrações, mais do que nunca a igreja deve ter o quê? Vida de santidade. Quer acrescentar? Sim, voltando a esse tema, a questão do cuidado pessoal. Eu penso isso ser muito importante, Kátia, porque a gente está vivendo um tempo onde, e eu não sou radical, não sou contra a mídia, mas eu sou contra o que de negativo a mídia propõe. E o que de negativo a mídia propõe é essa facilidade para tomar conta do alheio. Sim. A gente está tão preocupado com o que está acontecendo, qual é a última fofoca gospel do momento, e a gente está esquecendo de tomar cuidado. E aí o mesmo Paulo, né, sendo coerente, né, com o ensino que ele dá a Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, toma cuidado de ti mesmo e também da doutrina. Então, igreja, nesse tempo que estamos vivendo, vamos olhar para nós mesmos, né? Vamos ter cuidado de nós mesmos. Acho que isso é um bom começo. Tá chegando bastante pergunta agora. Misericórdia, Jesus. Vamos lá. Espera aí. Pergunta da Gláucia. Deixa eu ler aqui. Tem tanta pergunta, gente. Vamos lá. Pastor Idelmar e diaconisa Kátia. Vocês não acham que Deus já está trabalhando para fazer a separação do trigo e do joio? Pode ir lá. Olha só, a gente tem que ficar com aquilo que a palavra diz, né? E o que a palavra diz? Que nos últimos dias, na consumação do século, é que virão os anjos e eles farão a separação. Então, o que vai ser joio, o que vai ser trigo, nós só vamos saber quando nós estivermos diante de Deus e Ele mesmo é que fará essa separação. É bode, carneiro, joio e trigo, palha e... Enfim, né? São várias situações. Por quê? Nós não temos condições de dizer quem é joio e quem é trigo. Nós não temos condições. E por isso que Jesus falou isso, né? Que na colheita, né? É que os anjos virão e farão isso, né? Pode completar. Eu estou rindo que a diaconisa Kátia falou que a gente não tem condição, mas a gente é tentado, né? Tem gente que a gente olha, rapaz, mas é joio. Dá vontade de arrancar. Trigo, gente. A gente é tentado, mas vamos vencer a tentação. Quero nessa oportunidade. Tá, Grauça, um beijão para você, que Deus te abençoe. Você sabe o carinho que eu, minha esposa, minha família tem por você. E sim, ampliando essa reflexão, né, que você propôs em relação ao joio e o trigo, eu quero, ampliando essa reflexão, quero dizer uma coisa. No momento, nas dificuldades, em tempos como esse, em tempos de guerra, de escassez e de muita dificuldade, que algumas coisas são reveladas. Quer ver? 3 coisas que a guerra revela. A guerra revela os valentes, a guerra revela os covardes e a guerra revela quem é inimigo. Então tem revelações que a própria situação dá. Agora a colheita é com Deus. E só para completar aqui, Pode ir. eu estou lendo o livro A História do Cristianismo, né? E é muito interessante que na época dos mártires, né? Quando eles vão fazer isso aí, o relato, o que é mais interessante é que tinham aqueles que eram perseguidos, né? E que eles eram levados mesmo à condenação. E no meio da igreja tinha aqueles que queriam ser mártires.
E eles se entregavam porque eles queriam ter o reconhecimento de mártir. Mas quando chegava lá na hora mesmo do vamos ver, eles negavam. Porque eles não tinham no coração, né, o morrer por Cristo. Então, assim, quando as pessoas, dentro desse contexto, para a gente entender isso aí que a gente está falando, quando as pessoas olhavam e falavam, poxa lá, fulano está morrendo por causa de Jesus, e na hora mesmo que ele tinha que entregar a vida dele, ele negava a fé. Então, dentro daquilo que o pastor Ildemar falou, na pressão, né? Na situação, na circunstância, é que a nossa fé ela é provada. E o nosso coração, ele é aprovado ou reprovado. Tem essa dúvida, né? Aprovado ou reprovado. Chegou a pergunta do 01 aqui, hein? Essa é boa. Pastor Roger, eu chamo ele 01. Vamos lá. Boa noite, saudade de todos. Aí ele começa falando, várias correntes escatológicas que diz que a maior profecia da nossa época é a volta de Israel, voltar a tornar-se uma nação, e que essa nação que verá isso, que verá a vinda do Senhor. Aí ele continua aqui, queria saber se eles entendem que o terceiro templo de Salomão, que será construído em Israel, é um dos sinais também. Aí ele conclui, existem já todos os utensílios para esse templo, prontos, faltando só o templo ser levantado. Aí ele dá uma fonte, o site Instituto do Templo fala de todo esse trabalho para levantar o terceiro templo lá em Israel. Pegou pesado, hein, pastor? Pegou, você está vendo o pastor Roger, eu quero que ele nos dê essa aula ali, eu não preciso responder ele, eu sou aluno dele. Mas eu penso que o que ele levantou, o que ele colocou, levanta uma questão bem pertinente aí. Dentro dessa narrativa de Mateus capítulo 24, existe uma palavra de Jesus que diz que isso não aconteceria sem que essa geração, né, pudesse ver, e ele dá alguns sinais aí que a gente acredita que tem a ver com essa restauração de Israel, que tem a ver com essas questões, né, mais voltada para os judeus em si, não para essa escatologia mais à frente. Há algumas correntes que entendem. Há algumas correntes que entendem que em 1948 é quando que se cumpre, há outros que não, há outros que entendem que não, né? Então, assim, é o que eu falei. Escatologia é profunda, a gente tem que ter bastante humildade para poder estar se colocando diante dela, porque as correntes são bastante, né? Isso tudo foi para falar que eu não vou te responder e vou deixar para a Kátia. Peraí, tá chegando uma informação aqui, ó. Eu meio que misturei duas perguntas. Eu acho que por isso que ficou complexo. Nós combinamos, não foi isso que a gente combinou, pastor. Eu misturei a pergunta do pastor Roger com a pergunta da Maica. Porque chegou aqui, deixa eu fazer de novo então, vamos recapitular. Várias correntes escatológicas dizem que a maior profecia da nossa época é a volta de Israel. Voltar-se a tornar-se uma nação, e que essa nação que verá isso, que verá a vinda do Senhor. A geração que ver Israel se tornar uma nação, essa geração não passará sem ver a vinda do Senhor? Essa é a pergunta do pastor. Então, essa questão aí é uma questão de linhas teológicas. Então, assim, são várias frentes, várias visões, né? A questão do milênio, do arrebatamento, várias questões, várias linhas, e numa live, né? Eu não sei qual é a linha teológica do pastor Ildemar. Eu tenho uma linha teológica, será que a gente tem a mesma? Então, isso aí é questão de linha teológica. E isso aí é muito profundo, a gente ficaria aqui, eu acho que rodando, não tem tempo para isso, chegar né? a lugar nenhum, né? E fugiria do propósito, que não é confundir.
A gente aqui não está, e eu achei interessante o que você colocou na live, a ideia aqui não é um debate, a ideia é um bate-papo. A gente está batendo um bate-papo aqui. E aí é interessante que, às vezes, quem fez a pergunta, a gente concorda nos acontecimentos, mas muitas das vezes a gente não concorda em que tempo vai acontecer cada coisa. E aí que dá o BO. E a gente está tentando evitar esse BO aqui. Até porque foi o que Jesus falou. A gente não tem que sair daquilo que Jesus falou. Não vos compete saber tempos ou datas. E se a gente entra nessa questão de vai ser dessa forma, a gente já saiu daquilo que Jesus falou, que não nos compete. O que nos compete saber é os sinais, aquilo que Jesus falou, como as coisas vão acontecer, que sinais que haveriam de acontecer. E a gente ficar ligado nisso, atento a isso. Para quê? Para saber o dia, para saber a hora? Não, gente, para a gente se preparar, para saber que o noivo vem, e a gente tem que estar muito bem para a gente poder subir, para a gente poder estar com ele. E eu lembro da igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica já esperava naquela época a vinda de Jesus. E o que eles começaram a fazer? Pararam de trabalhar, pararam de ter a sua vida própria. E Paulo chegou lá, ei, peraí. Né? Peraí, não é assim não. Olha só, presta atenção. Ainda tem coisas que precisam acontecer. Vocês precisam cuidar da vida de vocês. E eu até separei algumas coisas que Paulo falou para essa igreja. Advertir os ociosos. E Paulo foi duro com aquela igreja. Falou, olha, quem não trabalhe, não coma. Ei, Jesus vai voltar? Vai. Mas espera lá, vocês precisam ter uma postura. Vocês precisam entender que vocês não tem como saber se vai ser agora ou não. Então ele fala, olha, advertir os ociosos, confortar os desanimados, porque o que acontece? Quando a gente começa a falar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, muita gente fica com medo e corre para a igreja. Aí Jesus não volta, o que acontece? Esfria. Ah não, esse povo falou que Jesus, porque a fé não foi gerada por amor a Deus, por amor à vinda de Jesus, mas por um medo de algo que ia acontecer. Aí passou, não aconteceu, o que acontece? Vem um desânimo, um esfriamento, entendeu? Então Paulo, ele advertiu nisso, né? Confortar, auxiliar os fracos, né? E ser paciente com todos. Então, aí Paulo, ele vem trazendo para essa igreja de Tessalônica a postura que eles tinham que ter. Não era aquilo, ficar parado lá esperando a vinda de Jesus. Não, vocês precisam buscar uma vida reta, vocês precisam... Aí ele fala, permanecer em santidade, longe da imoralidade sexual, não permitir que as paixões e desejos desenfreados dominem vocês. Olha só, Paulo está falando isso para uma igreja que estava ali achando que Jesus fosse voltar. E por que Paulo precisou colocar essas situações aqui? Por que Paulo precisou colocar isso aqui? Porque precisava daquela igreja ter uma vida com Deus, viver em santidade. Eu vi uma coisa, Rafael, que eu penso que não vai trazer confusão e vai contribuir, e também não vai parecer que a gente está saindo pela tangente. Se você pegar a palavra geração, só a palavra em si, geração, vai te dar margem para você ter pelo menos duas compreensões. Primeiro, geração pode te dar margem para você ter a compreensão de um tempo, né? Então, são gerações que são medidas por 40 anos ou 120 anos. Então, na Bíblia a gente vai ver essa oscilação assim. Mas a palavra geração vai dar margem para isso. Mas também a palavra geração vai dar sentido de raça mesmo, de etnia. Se eu coloco por tempo, eu limito, né? De fato, a geração que vai ver o que tem que acontecer nesse espaço de tempo. Sim. Vamos dizer assim. Agora, se eu jogo para etnia, meu irmão, até hoje tem judeu. Essa geração não acabou até que aconteça. Então, só para você entender como que a gente não pode afirmar
E como a gente não está fugindo aqui do assunto, a gente só está tentando evitar polêmica. Não, com certeza. Vamos aqui para mais uma pergunta e vai ser a última, pessoal. A gente daqui a pouquinho vai ter que encerrar. É bom que fique o gostinho de quero mais, né? No próximo sábado a gente vai estar aqui com mais um tema. A pergunta é da diaconisa Luísa, aqui da nossa igreja. Ela pergunta o seguinte: em tempos difíceis a qual estamos vivendo, sabemos que os templos estão fechados. Sabemos que a igreja somos nós, temos respaldo na palavra do Senhor que nos orienta, caso este caos não passe. Aí ela pergunta: e as igrejas, templo, como fica? Só assim, um parêntesezinho. Eu respondi uma pergunta parecida com a da Luísa essa semana, para um jovem. A gente viveu um tempo muito bom, né, com o Descende recentemente no Brasil, estádios lotados, todos os jovens entusiasmados com o envio de Deus, todo mundo levantando a mão, tirando os calçados para que Deus enviasse para as nações, para muitos lugares, e em meio à pandemia Deus manda a gente para casa. Tirando o aspecto, né, que é negativo por si só, e quando eu falo do aspecto negativo, eu falo da morte. Isso é ruim, é muito ruim a gente ver pessoas que a gente ama partir por conta disso, né? Nós, no Rio de Janeiro, nós perdemos um pastor, né? Vítima, uma irmã que estava no dia 13 fazendo live, cara. No dia 13 agora de abril, fazendo live. Isso é muito triste, né? Mas eu penso, ainda nessa perspectiva de estar atento às coisas que estão acontecendo, entender que a gente também pode aprender alguma coisa, eu penso que isso é um tempo, Rafael, de muito aprendizado. Primeiro que, assim é um desafio novo. Você imagina o que é para mim como pastor? Quem foi meu pastor não viveu isso para me ensinar. Né? A igreja que é a igreja hoje não viveu isso, então isso é de um aprendizado. E aí sim, eu vou falar de algumas coisas que eu penso que... Como é que fica o templo? Por enquanto vazio, tá, irmão? Em nome de Jesus. Por enquanto fica vazio, né? Obedecendo aí. Agora, a gente fica feliz com isso? Não fica. Mas que bom, irmão. Sabe o que eu estou vendo? Gente que, outrora, quando tinha oportunidade de estar no culto, não valorizava isso. Então, isso está dentro do aspecto do ser humano mesmo. A gente, às vezes, só valoriza quando perde. Então estou vendo pessoas que, meu Deus, estou vendo crente perguntando se tem onde que tem um culto clandestino. A pessoa, não, vai no privado que eu te falo. Meu Deus do céu, ô vontade. E aí a gente está começando a valorizar, né? Essa questão da comunhão é muito bom, irmãos, é muito bom. Eu sei que a igreja somos nós, mas é muito bom ter esse ambiente de adoração, de glorificação ao Senhor, esse ambiente de relacionamento. Eu sinto muita falta de abraçar, eu sinto muita falta do rebanho, eu sinto falta, irmãos, a gente sofre muito com isso aí. E que aí a gente, depois que passar tudo isso, que a gente possa voltar valorizando mais, né? Hoje eu não vou que eu estou cansado. Vou sim, vai que vem o vento de novo. Vou estar sim, vou valorizar. Estou com saudade, estou sentindo saudade. É um tempo que a gente está começando a ver coisas que a gente não viu. Isso eu estou falando, eu poderia falar até abrir um pouco o aspecto social, né? Família, que é um achado. Meu Deus do céu, que está sendo um achado. A gente está conseguindo fazer coisas. A gente falava que não tinha tempo, agora a gente tem bastante tempo, né? Então, assim, olhando, né, por esse aspecto, eu penso que isso a gente pode aprender bastante. Vem com muito mais força. Eu penso assim, todo tempo de crise, seja ele em que época aconteça, ele revela os corações. E é tempo que os corações vão ser revelados. É tempo que você que está aí na sua casa, você está descobrindo a importância que a igreja, o templo, tem para você. Porque tem aqueles que vão descobrir que faz falta, e tem aqueles que agora vão descobrir que não está fazendo diferença nenhuma. Porque a crise faz isso, ela revela a verdade do nosso coração. Mas a importância não é o templo físico,
esse espaço aqui. É importante a comunhão, é importante, a gente sente saudade dos irmãos, a gente sente vontade de estar adorando a Deus juntos, mas o que mais importa é você saber que você é templo do Espírito Santo. E é esse templo que Jesus inaugurou com a vinda dele, né? Quando ele falou assim, não ficará pedra sobre pedra, né? Isso tudo aqui vai ser derribado, é porque no coração daqueles discípulos aquilo ali era um orgulho para eles ter o templo. E a gente precisa entender que nós somos morada do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus, nós somos o tabernáculo vivo de Deus nessa terra, nós somos do Senhor. E se a gente não puder, se a gente não puder mais se reunir, e se a gente não puder mais vir à igreja, a tua fé, ela está firmada em quê? Na palavra. É uma realidade, desculpa, só para agregar, que é uma realidade de muitos países onde é proibido o evangelho, Exatamente. Né? Uma realidade que as pessoas têm que exatamente, é o tempo da gente sondar o nosso coração e falar assim, minha fé está firmada em quê? Em que está firmada a minha fé? É na palavra? É na presença de Deus? Ou é no homem, né, que traz a palavra, que traz em que a nossa fé está firmada? Então é tempo que ou a gente vai se encontrar ou a gente vai se perder. Então, qual é o tempo para você? Você está encontrando Deus ou você está se afastando de Deus? Bacana aí, só para descontrair um pouco, você fala que esse tempo é um tempo que revela, né? Eu estou vendo crente que consegue chegar atrasado na live. Então não é uma questão de trânsito, de trabalho. Tem que ir chegando atrasado na live, gente. Então revela. E sim, irmãos, é claro, só para descontrair mesmo, mas de fato é um tempo que Deus vai revelar o nosso coração, aonde está o nosso coração, em quem está o nosso coração, quem de fato a gente é. Rafael, e talvez assim seja um pouco pesado, mas eu vou falar da perspectiva pastoral. Eu sempre falava que, claro, isso não é bíblico, é só para ilustrar um pensamento. A impressão que eu tinha que um dia Jesus ia abrir os céus assim, ia gritar assim para a igreja, vocês não entenderam que vocês estão fazendo tudo errado, vocês não entenderam nada, não é isso que eu pedi. Então, Rafael, eu penso que o tempo de conversa com a igreja, Rafael, em alguns aspectos a gente tinha perdido o freio. A gente tinha cachês de não sei quantos R$1.000, e agora? Verdade. Você está entendendo, Rafael? A gente tinha pessoas que, como a Kátia falou, não dentro desse contexto que eu vou falar, mas que o seu templo tão luxuoso era o seu Deus, e agora? Você está entendendo o quanto de conversa que esse tempo, o quanto de reflexão, o quanto de humildade que esse tempo traz para a gente? Algumas pessoas que até mesmo, não vou dizer, demonizavam, né? Ou tinha a rede social como algo que... E agora? Você está entendendo? Você aprende, então é um tempo que revela. Eu acho que a gente precisa ter humildade, e aprender, e saber que a gente não sabe tudo, que a gente vai aprender muita coisa dentro dessa situação aí. Verdade. A Kátia falou, e o senhor falou também, me lembrou de um livro que eu li, do Flávio José, ele traz um conto. Ele fala que o noivo, né, se apaixona pela noiva, e a noiva vai para uma casa, e lá ela fica com as virgens ao redor dela, e o noivo, todos os dias, longe da noiva, né, de proximidade, ele tem que enviar um recado de um mensageiro para essa noiva, para que o amor permaneça da mesma forma. Só que o noivo, né, mandando esse recado através do mensageiro, o mensageiro tinha que chegar diante da noiva e falar exatamente aquilo que o noivo tinha falado. Não colocar nenhum ponto, nenhuma vírgula, nem nada. Porque senão a noiva não se apaixonaria ou permaneceria com a paixão no noivo, sim no mensageiro.
E a nossa geração, na maioria das vezes, se apaixona pelo mensageiro e deixa a mensagem do noivo para lá e cai dentro desses cachês, daquilo que a Kátia falou, que as pessoas se baseiam a sua fé nas pessoas, nos cantores, nos pastores, escolhem as mensagens que querem escutar. Só que a gente precisa entender que a mensagem é do noivo, né? E tem muita gente se perdendo por causa disso. Quem tem a noiva é o noivo. É isso. O pessoal da produção está pedindo para a gente encerrar. Acabou. Kátia quer acrescentar mais alguma coisa? Vamos lá. Nos 3 minutos, considerações finais. Eu queria só deixar, né, com a igreja que aquilo que o apóstolo Paulo falou, né, ele deu uma direção, né? Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas põem em prova todas as coisas e fique apenas com aquilo que é bom. E aparte-se de toda forma de mal. Eu quero nessa oportunidade agradecer, tá, Rafael, pela a confiança, tá, que você dispensou a minha pessoa. Isso já não é de hoje. Eu não sei, eu acho que Deus colocou uma lente muito potente nos seus olhos, que você me vê muito maior do que de fato eu sou. Então, assim, eu quero de fato dizer que para mim foi uma alegria, uma responsabilidade muito grande estar aqui. Kátia, foi muito bom bater essa bola com você, muito bom. E assim, que Deus abençoe a igreja, que nós possamos ficar firmes. A nossa palavra final é uma palavra de fé, a nossa esperança está no Senhor. Amém, irmãos? Deus, ele não perdeu o controle, ainda que a gente olha para as circunstâncias e vê toda a dificuldade, Deus não perdeu o controle da sua vida. E talvez essa live, Rafael, está chegando para alguém que recebeu uma má notícia, que está preocupado com as notícias que estão chegando agora. Confie no Senhor. A gente só pode se render e acreditar que Ele está no controle. Se Ele fizer, Deus; se não fizer, Ele também vai continuar sendo Deus. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Tá, os membros aí da Gileade, um beijo no coração de vocês e obrigado aí pela oportunidade. Tá? Eu que agradeço, pastor Ademar, diaconisa Kátia, foi muito bom, né? O pessoal está mandando aqui para mim que o pessoal está gostando muito. Sábado que vem tem mais, a gente vai estar colocando mais um tema próximo sábado. E para você que assistiu essa live, foi tocado aí pelo Espírito Santo, se afastou dos caminhos do Senhor, está afastado, ainda não se entregou para Ele, essa é a oportunidade. Manda uma mensagem aí para o número que a gente divulgou, da Glícia. Fala, eu quero aceitar Jesus, ou comenta aí na live. Eu quero seu telefone, seu contato, a gente vai estar orando por você. Para que você também, na vinda de Cristo, no final dos tempos, você possa herdar a morada eterna que é no céu. E lá a gente vai ser muito bom, né? Para que você também esteja junto conosco. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você para a gente terminar. Pai, nós oramos nessa noite e te agradecemos, Senhor. Abençoa a todos que permaneceram conosco nessa live, que o Senhor possa permanecer falando aos corações. Obrigado pela voz do Senhor tão audível, da direção do Senhor, ó Deus, tão audível aos nossos ouvidos nessa noite. Obrigado. Obrigado, Senhor, por o Senhor sempre falar ao nosso coração, nos direcionar, ó Deus, para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus abençoa a vida do pastor Ademar. Abençoa, Senhor, a vida da diaconisa Kátia. Continua usando, Senhor, com intrepidez na Tua palavra. Derrama ainda mais da Tua unção. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima live, se Deus quiser.